Você já percebeu que quanto mais tenta controlar os resultados da sua vida, mais eles parecem escapar? Que quanto mais ansiedade você sente para que algo aconteça, mais distante aquilo parece ficar? A maioria das pessoas acredita que conquistar é pressionar, insistir acelerar o tempo da própria vida. Mas quase ninguém questiona o estado interno a partir do qual está tentando conquistar. Na visão de Carl Jung, que foi um dos maiores psicólogos do século XX, a realidade externa não é apenas uma sequência de acontecimentos aleatórios. Ela é profundamente influenciada pela forma como a nossa psique está organizada. Quando existe conflito dentro, existe tensão fora. Quando existe coerência dentro, algo começa a se reorganizar ao redor. E a verdadeira calma não é passividade, não é desistência, não é falta de ambição. A verdadeira calma é um estado de alinhamento interno, um estado em que suas partes deixam de competir entre si, em que você para de forçar o tempo da sua própria vida e começa a agir a partir de um centro mais estável. E quando esse centro se estabelece, algo começa a mudar. Não apenas dentro de você, mas na forma como a vida responde às suas escolhas, à sua presença e à sua postura. Neste vídeo, você vai entender 5 mudanças internas que acontecem quando você aprende a se acalmar de verdade. Mudanças que alteram sua energia, suas decisões e a maneira como você se relaciona com o tempo e com os processos da sua vida. Talvez você descubra que o problema nunca foi falta de esforço. Talvez fosse o estado interno a partir do qual você estava tentando conquistar. Se você sente que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim as coisas não fluem, fique comigo até o final. Hoje você vai entender por que não é a força que atrai o que você deseja, mas o estado interno a partir do qual você vive. Vamos começar. 1. Sua energia deixa de ser dividida. Quando você vive em estado constante de ansiedade, algo fundamental acontece por dentro. Sua energia psíquica se fragmenta. Uma parte de você quer avançar rapidamente, outra teme errar, outra tenta prever tudo o que pode dar errado. O resultado não é clareza nem progresso real, mas dispersão. Você até se movimenta, toma decisões, faz esforços, porém, esse movimento nasce de um conflito interno contínuo que consome mais do que constrói. Para Jung, a psique é compreendida como um sistema vivo, formado por diferentes forças internas. Quando essas forças não estão integradas, a energia deixa de fluir de maneira organizada. Ela se divide, e tudo o que é dividido perde potência. É como tentar caminhar em direções opostas ao mesmo tempo. O cansaço aparece rápido e o avanço é mínimo. A calma verdadeira surge quando esse conflito interno começa a se dissolver. Não porque os problemas desaparecem, mas porque as partes internas deixam de disputar o controle. Quando você se acalma de verdade, não está abrindo mão do que deseja, nem se tornando passivo. Está reunificando sua energia. Aquilo que antes estava espalhado entre medo, expectativa, pressa e autocobrança começa a se organizar em torno de um centro mais estável. Esse centro interno muda profundamente a forma como você age. Antes, cada decisão vinha carregada de tensão, como se tudo precisasse ser resolvido imediatamente. Havia sempre a sensação de que qualquer erro seria definitivo. Com a energia integrada, a ação continua existindo, mas nasce de um lugar mais inteiro. Você age porque faz sentido, não porque está tentando aliviar a ansiedade. A energia que antes se perdia em pensamentos repetitivos, comparações e antecipações, passa a sustentar presença. Você começa a estar mais inteiro no que faz. O corpo acompanha a decisão, a mente não está dividida em múltiplos cenários e o esforço deixa de ser reativo. Isso não torna o caminho fácil, mas o torna mais eficiente e menos desgastante. Essa mudança é perceptível externamente. Quando a energia está dividida, você transmite sinais contraditórios, urgência misturada com insegurança, força misturada com rigidez. Quando ela se integra, você comunica clareza, firmeza e disponibilidade.
as pessoas percebem. As situações respondem de outra forma, não por magia, mas porque sua presença deixa de carregar ruído interno. Esse é o primeiro grande efeito da calma. Você para de lutar contra si mesmo, e quando essa luta interna termina, uma quantidade enorme de energia fica disponível. Energia para decidir com mais precisão, sustentar processos mais longos e atravessar períodos de incerteza sem se fragmentar. Muitas vezes, o que parece falta de resultado não é falta de capacidade nem de esforço. É excesso de divisão interna. A calma, nesse nível, não é descanso, é alinhamento. E alinhamento transforma movimento disperso em direção real. Quando sua energia deixa de ser dividida, você não corre mais atrás da vida. Você passa a caminhar com ela com mais estabilidade, continuidade e força silenciosa. 2. Você para de afastar aquilo que tenta controlar. Existe um paradoxo silencioso no controle que poucas pessoas percebem. Quanto mais você tenta segurar algo com força, mais tensão você cria em torno daquilo. E essa tensão quase nunca aproxima, ela afasta. Relações se tornam rígidas, oportunidades parecem escorregar, processos naturais começam a travar. Não porque você esteja fazendo pouco, mas porque o impulso de controlar nasce de um estado interno de medo e desconfiança. Quando a ansiedade assume o comando, sua atenção deixa de estar no presente e passa a viver alguns passos à frente. Você tenta prever perdas, evitar erros, antecipar rejeições. Nesse estado, suas ações podem até parecer racionais, mas carregam uma urgência invisível. Você fala para garantir, decide para não perder, insiste para não sentir insegurança. E essa insistência comunica algo muito claro, mesmo sem palavras: falta de estabilidade interna. Segundo Jung, tudo aquilo que não é reconhecido internamente tende a se manifestar de forma indireta. O controle excessivo, muitas vezes, não é força, mas compensação. Uma tentativa de organizar o mundo externo para não ter que lidar com a instabilidade interna. Em vez de sustentar a incerteza, tenta-se eliminar todas as variáveis. O problema é que a vida não responde bem a esse tipo de pressão. Pessoas sentem quando estão sendo controladas, mesmo que não saibam explicar exatamente como. Processos perdem fluidez quando são forçados. Decisões se tornam mais duras, menos criativas, porque deixam de nascer da escuta e passam a surgir da reação. Você age para aliviar a ansiedade, não para construir algo consistente. Quando a calma se estabelece, algo essencial muda. Você deixa de precisar garantir resultados o tempo todo. Não porque deixou de se importar, mas porque passou a confiar mais no próprio eixo interno. Essa confiança reduz a vigilância constante. Você observa mais antes de agir, escuta melhor, tolera melhor o tempo das coisas e, paradoxalmente, é exatamente nesse estado que os movimentos começam a acontecer. Sem o excesso de controle, suas ações ganham uma qualidade diferente. Elas se tornam mais leves, porque não carregam desespero, e mais firmes, porque não oscilam a cada resposta externa. Você mantém a direção, mas abandona a rigidez. Não tenta dobrar pessoas, situações ou o tempo à sua vontade. Você cria espaço, e espaço é essencial. Espaço permite ajuste, resposta, amadurecimento. Aquilo que estava sendo empurrado encontra margem para se desenvolver. Aquilo que parecia distante começa a se aproximar de forma natural, não por coincidência, mas porque a pressão diminuiu. Muitas vezes, não é a falta de ação que afasta aquilo que você deseja, mas o excesso de força aplicada no lugar errado. A calma dissolve essa força mal direcionada. Ela não elimina o risco, nem a incerteza, mas elimina a rigidez que bloqueia os caminhos possíveis. Parar de controlar não é perder poder, é abandonar a ilusão de que o poder vem da tensão. Quando você se acalma, deixa de empurrar a vida para que ela aconteça, e ao fazer isso, para de afastar exatamente aquilo que estava tentando alcançar. 3. Você começa a agir com presença, não com medo.
Quando o medo conduz suas decisões, a ação perde profundidade. Você faz, responde, se move, mas quase sempre a partir de uma tentativa de evitar algo. Erro, rejeição, perda, atraso. O foco deixa de estar no que está acontecendo agora e passa a girar em torno do que pode dar errado depois. Nesse estado, a ação acontece, mas nasce encurtada, defensiva, excessivamente calculada. O medo fragmenta a atenção. Uma parte de você está no presente, outra está projetada no futuro, tentando prever consequências e se proteger. Isso enfraquece a qualidade do gesto. Você fala sem escutar por completo, decide sem perceber nuances, avança sem sentir o contexto real. O corpo está ali, mas a mente permanece em alerta constante, antecipando riscos que ainda não existem. Na perspectiva de Jung, quando o medo assume o papel de organizador interno, a psique passa a funcionar em modo defensivo. Tudo gira em torno da autoproteção. O problema é que a autoproteção contínua não cria novos caminhos. Ela apenas impede que velhos medos sejam reativados. Você se mantém ocupado, mas não necessariamente presente. A calma muda esse eixo interno. Quando você se acalma de verdade, o medo não desaparece, mas deixa de ocupar o centro. Ele volta a ser um sinal, não um comando. A atenção retorna ao agora. Você começa a perceber melhor o ambiente, as pessoas, o momento exato de agir ou de esperar. Suas escolhas deixam de ser impulsivas ou excessivamente cautelosas. Elas se tornam mais ajustadas à realidade concreta. Agir com presença significa estar inteiro no que se faz. A mente não está dividida em cenários futuros, o corpo acompanha a decisão e o gesto ganha consistência. Você responde ao que está acontecendo, não ao que imagina que pode acontecer. Isso muda radicalmente a qualidade da ação. Há menos desperdício de energia e mais precisão. Essa mudança também é sentida externamente. A fala ganha firmeza sem agressividade. O silêncio deixa de ser desconfortável. O ritmo desacelera sem perder direção. Pessoas percebem quando estão diante de alguém presente, porque não há pressa em convencer nem ansiedade em agradar. Há contato real, escuta e clareza. Com presença, você aprende a sustentar o desconforto necessário para crescer. O medo deixa de funcionar como freio automático. Você não evita desafios por antecipação, nem se lança neles por impulso. Age quando faz sentido. Espera quando é necessário. Essa capacidade de discernimento só existe quando a mente não está tomada pela urgência do futuro. Muitas vezes, não é falta de coragem que impede o avanço, mas excesso de medo disfarçado de estratégia. A calma revela isso. Ela não elimina os riscos da vida, mas devolve a você a capacidade de estar inteiro diante deles, sem se fragmentar. Quando você começa a agir com presença, não com medo, suas ações passam a ter peso, continuidade e coerência. E essa mudança interna, silenciosa e profunda, altera de forma decisiva a maneira como a vida responde aos seus movimentos. 4. Sua postura muda e o mundo responde diferente. Existe uma comunicação silenciosa acontecendo o tempo todo entre você e o mundo. Antes das palavras, antes das decisões conscientes, a sua postura interna já está falando. Quando você vive em tensão constante, essa comunicação carrega sinais de defesa, urgência e expectativa excessiva. Mesmo sem perceber, você se apresenta como alguém que precisa provar, garantir ou se proteger. Essa postura não está apenas no corpo, mas na forma como você entra em situações, inicia conversas e encara desafios. Há um esforço contínuo por validação, uma tentativa de antecipar reações e uma vigilância que nunca descansa. O resultado é um estado de prontidão permanente. E o mundo tende a responder a isso com resistência, distanciamento ou pressão. Não por intenção, mas porque tensão encontra tensão. Na psicologia profunda de Jung, a maneira como nos relacionamos com o exterior reflete diretamente a organização do nosso interior. Quando há conflito interno, ele se expressa no tom de voz,
no ritmo das ações e na forma como ocupamos o espaço. O outro percebe, mesmo sem saber explicar. A situação reage, mesmo quando parece casual. Quando a calma se estabelece, essa postura muda sem esforço consciente. Você não precisa ensaiar confiança nem forçar segurança. O corpo relaxa, a respiração se aprofunda, o olhar se torna mais direto. Você passa a ocupar o espaço com naturalidade. Não há pressa para se impor nem medo de se retirar. Há adequação ao momento. Essa mudança altera profundamente a forma como as pessoas respondem. Conversas se tornam mais abertas. Conflitos perdem carga desnecessária. O respeito surge sem ser exigido. Não porque você mudou de estratégia externa, mas porque a sua presença deixou de carregar ruído interno. Você não está tentando convencer o mundo de algo. Está se posicionando a partir de um eixo mais firme. O mesmo acontece com as situações da vida. Quando você se aproxima de processos com menos tensão, eles se desenrolam com mais fluidez. Decisões encontram menos resistência. O tempo deixa de parecer um inimigo. Você percebe melhor quando avançar e quando recuar, sem viver isso como fracasso ou ameaça. Isso não significa que tudo se torne simples ou previsível. Significa que a relação muda. Em vez de confronto constante, surge diálogo. Em vez de força, surge ajuste. A vida deixa de parecer algo que precisa ser dominado e passa a ser algo com o qual você interage de forma mais inteligente. Muitas vezes, acreditamos que o mundo é duro, fechado ou indiferente. Mas raramente questionamos a postura a partir da qual estamos nos apresentando a ele. A calma revela isso com clareza. Ela não muda imediatamente as circunstâncias, mas muda o campo de resposta. Quando sua postura interna muda, o mundo responde diferente. Não porque ele se transformou magicamente, mas porque você deixou de se relacionar com ele a partir da tensão. E essa mudança, silenciosa e profunda, redefine a experiência de viver com mais equilíbrio, precisão e continuidade. 5. Você entra em coerência com o seu próprio processo. Grande parte do sofrimento humano nasce da recusa silenciosa do ponto em que se está. Você olha para frente, compara, acelera, se cobra, quer resultados antes de o processo amadurecer. Essa pressa cria uma ruptura interna. Uma parte de você vive o presente, enquanto outra o invalida. O agora passa a ser visto como insuficiente, como algo que precisa ser superado o quanto antes. E essa divisão gera ansiedade constante e sensação de inadequação. Quando não há coerência com o próprio processo, cada etapa parece um atraso. O presente vira apenas um meio para chegar a outro lugar. Você até avança, mas nunca se sente verdadeiramente em movimento. Sempre existe a impressão de que está devendo algo a si mesmo, de que deveria estar mais à frente. Isso desgasta, porque o esforço deixa de ser sustentado por sentido e passa a ser movido por comparação e expectativa. Na psicologia analítica Jung, o desenvolvimento psíquico acontece por integração progressiva, não por saltos forçados. Cada fase da vida carrega tarefas específicas. Cada experiência precisa ser assimilada antes que a próxima possa se sustentar. Quando você tenta pular etapas, não acelera o caminho. Apenas cria desequilíbrios que mais cedo ou mais tarde exigirão atenção. A calma permite algo raro: aceitar o tempo interno das coisas. Não como resignação, mas como lucidez. Você passa a reconhecer onde está sem transformar isso em um problema. O presente deixa de ser um obstáculo e passa a ser um campo de trabalho real. Você para de lutar contra o ritmo da própria vida e começa a cooperar com ele. Essa coerência muda profundamente a relação com o esforço. Você continua agindo, mas sem a sensação constante de estar atrasado. Continua aprendendo, mas sem se violentar por ainda não saber tudo. O caminho ganha continuidade. Não há mais a urgência de se reinventar a cada momento, nem o impulso de abandonar processos no meio por impaciência ou frustração. Quando você entra em coerência com o seu processo, as decisões se tornam mais sustentáveis. Você escolhe com mais clareza o que pode assumir agora,
o que precisa amadurecer e o que ainda não é o momento. Isso reduz desperdício de energia e evita frustrações repetidas. A vida começa a se organizar em ciclos mais claros, em vez de tentativas desconexas e recomeços forçados. Esse é talvez o ponto mais profundo de todos. Aqui, a calma deixa de ser apenas um estado emocional e se torna uma forma de relação consigo mesmo. Você para de se tratar como um projeto em atraso e passa a se reconhecer como um processo em andamento. Algo vivo, em construção, em transformação contínua. E quando há coerência interna, algo se alinha externamente. Não porque tudo acontece exatamente como você planejou, mas porque você passa a caminhar no mesmo ritmo da própria vida, sem forçar, sem resistir. Com presença, continuidade e confiança no caminho que está sendo construído passo a passo. Ao longo de todo esse percurso, uma coisa fica clara. A calma não é um estado que você alcança depois que tudo se resolve. Ela é o ponto de partida a partir do qual as coisas começam, de fato, a se reorganizar. Não porque a vida passe a obedecer aos seus desejos, mas porque você deixa de agir a partir da fragmentação, da pressa e do conflito interno. Quando sua energia se integra, você para de lutar contra si mesmo. Quando o controle excessivo cede, aquilo que antes parecia distante encontra espaço para se aproximar. Quando o medo deixa de comandar, a presença assume o centro das suas ações. Sua postura muda, o mundo responde de outra forma, e o tempo deixa de ser um inimigo a ser vencido. Por fim, você entra em coerência com o seu próprio processo e para de se tratar como alguém que está sempre atrasado em relação à vida. Jung nos ensinou que a verdadeira transformação não começa fora. Ela começa quando o centro interno se reorganiza. A partir desse centro, as decisões se tornam mais precisas, os relacionamentos mais claros e os caminhos mais sustentáveis. A realidade externa não é controlada, mas passa a responder de maneira diferente a quem está internamente alinhado. Talvez ao olhar com mais honestidade, você perceba que nunca faltou esforço. Talvez o que faltava era calma. Não a calma da passividade, mas a calma do alinhamento. A calma de quem não precisa mais empurrar a vida para que ela aconteça. Isso não significa ausência de desafios, nem garantia de resultados imediatos. Significa maturidade para atravessar processos sem se perder neles. Significa agir com presença, sustentar o que começa e aceitar o tempo necessário para que as coisas amadureçam. No fim, não é a força que atrai o que você deseja, é o estado interno a partir do qual você vive. E esse estado não se conquista à força, ele se cultiva, com consciência, com presença, com calma. Você já percebeu que alguns desejos seus parecem nunca se realizar, enquanto outros, mesmo sem tanto esforço, simplesmente acontecem? E se eu te dissesse que nada disso é aleatório? Pode parecer estranho, mas talvez o problema nunca tenha sido falta de sorte, falta de esforço ou falta de capacidade. Talvez exista algo mais profundo organizando os resultados da sua vida, algo que está além da sua vontade consciente. Para Carl Jung, o explorador da alma humana, o ser humano não é movido apenas pelo que diz querer, mas principalmente pelo que deseja inconscientemente, e o inconsciente não entra em conflito com a realidade. Ele molda a realidade de acordo com aquilo que mantém coerência interna. Isso significa que, antes que qualquer desejo se manifeste externamente, ele precisa estar alinhado dentro de você. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Quando algo não acontece, não é necessariamente porque você falhou. Muitas vezes é porque existe uma parte sua criando resistência, tentando proteger você, tentando manter um padrão invisível que ainda não foi transformado. Neste vídeo, eu vou te mostrar 5 movimentos internos que deixam de bloquear aquilo que você deseja, para que ele possa, finalmente, encontrar espaço para acontecer. Porque no final, talvez sua vida não esteja ignorando seus desejos. Talvez ela esteja apenas respondendo fielmente àquilo que você realmente acredita merecer. E quando você entende isso, tudo muda.
Vamos começar. 1. O medo escondido por trás do desejo. Muitas pessoas acreditam que desejar algo já é, por si só, um movimento positivo. Mas o que quase ninguém percebe é que, em muitos casos, o desejo nasce acompanhado de medo. Um medo silencioso, disfarçado de prudência, de realismo ou até de humildade. E enquanto esse medo não é reconhecido, ele passa a conduzir as decisões de forma invisível. Você pode desejar crescer, mudar de vida, ser visto, amado ou reconhecido. Mas, ao mesmo tempo, pode existir dentro de você uma parte que teme o que vem junto com isso. Responsabilidade, exposição, perda de controle, julgamento ou até a possibilidade de fracassar depois de tentar de verdade. O desejo aponta para frente, mas o medo puxa para trás. E esse conflito interno cria estagnação. Para Jung, o inconsciente não funciona a partir do que você afirma querer, mas daquilo que mantém coerência interna. Se uma parte sua associa o desejo a perigo, o sistema psíquico entra em modo de proteção. Não por sabotagem, mas por tentativa de preservação. É por isso que, muitas vezes, a vida parece não responder. Não porque você não merece, não porque não seja capaz, mas porque existe uma mensagem interna dizendo: ainda não é seguro. E enquanto essa mensagem existir, qualquer movimento em direção ao desejo será acompanhado de ansiedade, adiamento ou autossabotagem sutil. O medo escondido por trás do desejo costuma se manifestar em perguntas internas como: talvez não seja o momento. E se der errado? E se eu não for suficiente? Ou, e se eu perder o que já tenho? Essas perguntas não são sinais de fraqueza. Elas são sinais de partes internas que precisam ser ouvidas, não combatidas. Quando você tenta eliminar o medo à força, ele se fortalece. Mas quando você o reconhece, algo muda. O desejo deixa de ser uma ameaça e começa a se tornar um diálogo interno. Em vez de perguntar por que não acontece, a pergunta se transforma em: o que dentro de mim ainda não se sente seguro para permitir isso? Esse é o primeiro movimento real de transformação. Não é insistir mais, não é querer com mais intensidade, é olhar com honestidade para o medo que acompanha o desejo e entender o que ele está tentando proteger. Porque quando o medo é integrado, o desejo deixa de ser um risco interno, e só então ele começa a encontrar espaço para existir na realidade. 2. Quando o desejo nasce junto com a dúvida. Existe um tipo de desejo que parece sincero, mas que já nasce enfraquecido. Ele surge acompanhado de uma dúvida constante, quase automática. A pessoa diz que quer, mas internamente não acredita totalmente que aquilo seja possível para ela. E essa contradição cria um estado psíquico de espera indefinida, como se a vida tivesse que provar algo antes que o desejo pudesse ser levado a sério. A dúvida não aparece apenas como pensamento racional. Ela se infiltra nas emoções, no corpo e nas escolhas diárias. Você pode até agir em direção ao que deseja, mas faz isso com metade da energia, com planos de fuga prontos, com expectativas baixas. No fundo, existe uma tentativa de se proteger da decepção. A lógica interna costuma ser silenciosa, mas clara. Se eu não acreditar totalmente, não sofro tanto se não acontecer. Segundo Jung, esse tipo de conflito revela uma divisão interna. Uma parte da psique se movimenta em direção ao desejo, enquanto outra permanece ligada a experiências passadas de frustração, rejeição ou fracasso. Essas partes não se comunicam bem entre si, e quando não há integração, o resultado é ambivalência. Essa ambivalência gera sinais confusos. O inconsciente não responde àquilo que você diz querer, mas àquilo que você acredita ser possível. Quando o desejo vem acompanhado da dúvida, a mensagem interna não é um pedido claro, mas um pedido condicionado. Algo que soa internamente como: eu quero, mas só se não doer, só se for fácil, só se eu tiver alguma garantia. E a vida raramente responde a pedidos feitos dessa forma. Muitas pessoas interpretam essa ausência de resposta como falta de merecimento ou falta de capacidade.
Mas, na maioria das vezes, trata-se apenas de incoerência interna. O desejo não encontra sustentação suficiente porque ainda não foi assumido por inteiro. Ele permanece no campo da fantasia, não da convicção. Reconhecer a dúvida não significa eliminá-la imediatamente. Significa observar de onde ela vem. Que experiências alimentaram essa desconfiança? Que expectativas quebradas ainda estão vivas? A dúvida costuma ser uma memória emocional que ainda não foi elaborada. Quando você começa a olhar para essa divisão com honestidade, algo se reorganiza. O desejo deixa de ser um pedido tímido e passa a se tornar uma possibilidade real. Não porque a dúvida desapareceu completamente, mas porque ela deixou de comandar silenciosamente. E quando o desejo não precisa mais disputar espaço com a descrença, ele começa pouco a pouco a ganhar força para existir. 3. A armadilha de controlar o como. Depois que o medo é parcialmente reconhecido e a dúvida começa a ser observada, surge um terceiro bloqueio ainda mais sutil: a necessidade de controlar exatamente como o desejo deve se realizar. À primeira vista, isso parece planejamento, inteligência ou responsabilidade. Mas, em profundidade, muitas vezes é apenas uma forma sofisticada de desconfiança. Controlar o como é tentar garantir segurança antes mesmo do movimento acontecer. É desenhar todos os passos, prever todas as respostas, eliminar qualquer margem de incerteza. O problema é que desejos verdadeiros quase nunca seguem caminhos totalmente previsíveis. Eles exigem abertura, adaptação e principalmente a disposição de não saber tudo antecipadamente. Na perspectiva Jung, o inconsciente opera por compensação e simbolismo, não por linhas retas. Quando o ego tenta controlar excessivamente o processo, ele entra em conflito com movimentos psíquicos mais amplos, que precisam de espaço para se manifestar. O controle rígido não acelera o desejo, ele o estreita. Essa armadilha se manifesta quando a pessoa pensa internamente: eu até quero, mas só se for desse jeito. Só se acontecer dentro desse prazo. Só se eu não tiver que abrir mão disso ou daquilo. Nesse ponto, o desejo deixa de ser um movimento vivo e passa a ser uma negociação cheia de condições. E quanto mais condições, menos fluidez. O apego ao como geralmente nasce de experiências anteriores em que a perda de controle trouxe dor. Então, o controle atual não é arrogância, é defesa. Mas uma defesa que cobra um preço alto: a paralisação. Porque a vida raramente se move dentro dos limites exatos que o medo considera aceitáveis. Quando você se apega demais ao caminho, perde a capacidade de reconhecer oportunidades que não estavam no roteiro. O desejo pode até tentar se manifestar, mas aparece de outra forma por outra porta, em outro ritmo. E como não corresponde à imagem mental criada, acaba sendo rejeitado sem sequer ser percebido. Soltar o controle não significa agir sem direção. Significa confiar que nem tudo precisa ser decidido antes do primeiro passo. O desejo amadurece quando o ego aprende a cooperar, não a comandar tudo sozinho. E esse é um movimento interno difícil, porque exige tolerar a incerteza. Mas é justamente quando o como deixa de ser uma prisão que o desejo encontra espaço para se reorganizar. Não da maneira que você imaginou, mas da maneira que é possível naquele momento. E muitas vezes, é nesse ponto que a vida finalmente começa a responder. 4. O momento em que o desejo se torna possível por dentro. Existe um ponto silencioso no processo em que algo muda. Não é externo, não é visível e muitas vezes nem pode ser explicado com clareza. É o momento em que o desejo deixa de parecer distante e começa a ser sentido como possível por dentro. Não garantido, não resolvido, mas possível. E essa mudança interna é mais decisiva do que qualquer ação externa. Até esse momento, o desejo costuma ser acompanhado de tensão. Ele é pensado, analisado, desejado, mas não habitado. Permanece como algo que está sempre no futuro, sempre condicionado a ideias internas como
quando eu estiver pronto, quando eu mudar ou quando as circunstâncias permitirem. Nesse estado, o desejo não encontra solo interno para se sustentar. Quando o desejo se torna possível por dentro, não significa que todos os medos desapareceram ou que todas as dúvidas foram resolvidas. Significa apenas que a psique deixa de rejeitar a ideia. Algo em você passa a aceitar que aquilo pode fazer parte da sua realidade, mesmo sem saber exatamente como ou quando. Para Jung, esse movimento está ligado à integração. Partes internas que antes resistiam começam a ceder. Não porque foram forçadas, mas porque foram reconhecidas. O desejo deixa de ameaçar a identidade que você construiu até ali e passa a dialogar com ela. Esse é um ponto delicado, porque ele não vem acompanhado de euforia. Muitas vezes vem acompanhado de calma, uma sensação de neutralidade estranha, como se o desejo já não precisasse ser defendido nem justificado. Ele simplesmente é. E quando isso acontece, a ansiedade diminui, a comparação com os outros perde força e a urgência começa a se dissolver. Sentir que é possível por dentro muda a forma como você age, mesmo sem perceber. As escolhas ficam mais coerentes, os movimentos menos forçados. Você não precisa mais convencer o mundo do que quer, porque já não está tentando se convencer internamente. O desejo deixa de ser um projeto e passa a ser uma direção. Nesse estágio, a vida começa a responder de maneiras sutis, não necessariamente com o resultado final, mas com sinais de alinhamento. Pessoas, ideias e situações começam a surgir sem esforço excessivo, não porque você controlou o processo, mas porque deixou de bloqueá-lo internamente. Esse é um dos momentos mais importantes do caminho, justamente porque ele não chama a atenção. Mas quando o desejo se torna possível por dentro, ele já não encontra resistência suficiente para ser impedido. E a partir daí, o movimento externo deixa de ser uma luta constante e passa a ser consequência de uma reorganização interna profunda. 5. Quando o desejo deixa de ser uma fuga. Existe um ponto em que o desejo deixa de ser um impulso criador e passa a funcionar como anestesia. Ele não aponta para a vida, mas para longe dela. Nesse caso, o desejo não nasce do encontro consigo mesmo, mas da tentativa de escapar do que é sentido no presente. Escapar da dor, do vazio, da frustração ou da sensação de inadequação. Quando o desejo é usado como fuga, ele carrega uma urgência excessiva. Tudo parece depender de sua realização. A pessoa passa a acreditar que só será inteira quando aquilo acontecer. Até lá, a vida fica suspensa, colocada em espera. O problema é que nenhum desejo consegue sustentar esse peso sem se tornar fonte de sofrimento. Nesse estado, o desejo não é escolhido, ele é agarrado. E quanto mais ele é agarrado, mais distante parece ficar. Porque, internamente, ele está servindo para negar algo essencial, a experiência atual. O desejo vira promessa de alívio, não expressão de verdade. Segundo Jung, esse movimento revela uma dissociação. Partes da psique se projetam no futuro para não entrar em contato com conteúdos difíceis do presente. O desejo, então, não integra a personalidade, ele a fragmenta ainda mais. Isso costuma se manifestar em pensamentos internos como: quando isso acontecer, eu finalmente vou viver. O presente perde valor e o futuro vira refúgio. Mas um desejo construído dessa forma nunca traz descanso. Mesmo quando se realiza, logo surge outro, com a mesma carga de salvação. O vazio apenas muda de endereço. O momento de virada acontece quando o desejo deixa de ser usado para escapar e passa a coexistir com a realidade atual. Não como solução mágica, mas como direção possível. A pessoa começa a sustentar o desconforto sem precisar projetar tudo para depois. E isso muda completamente a qualidade do desejo. Quando o desejo não é fuga, ele não exige que você negue quem é agora. Ele não pede que você se abandone enquanto espera. Pelo contrário, ele se apoia na presença, na responsabilidade e na capacidade de permanecer em contato com a própria experiência. Nesse ponto, o desejo se torna mais silencioso
e mais firme. Ele já não precisa ser repetido mentalmente nem defendido. Ele caminha junto com a vida, não contra ela. E é justamente aí que algo fundamental se reorganiza. Porque quando o desejo deixa de ser uma tentativa de escapar de si mesmo, ele deixa de carregar desespero. E um desejo sem desespero não cria resistência interna. Ele não implora, não pressiona, não divide. Ele simplesmente encontra espaço. E quando isso acontece, a realização deixa de ser uma compensação e passa a ser consequência de uma integração profunda. Ao longo desse caminho, uma coisa fica clara: desejos não falham por acaso. Eles se realizam ou se bloqueiam de acordo com o estado interno que os sustenta. Medo, dúvida, controle excessivo e fuga não são inimigos do desejo. Eles são sinais. Sinais de partes internas que ainda não foram vistas, escutadas ou integradas. O que impede a realização não costuma ser a falta de esforço, mas a falta de coerência interna. Enquanto uma parte sua quer avançar e outra tenta se proteger, a vida responde com pausa. Não como punição, mas como espelho. Ela reflete exatamente o conflito que ainda vive dentro de você. Na compreensão psicológica de Jung, transformação não acontece quando você força uma mudança externa, mas quando aceita olhar para aquilo que resiste por dentro. O desejo amadurece quando deixa de ser exigência, compensação ou fuga e passa a ser expressão de um movimento interno integrado. Talvez o ponto mais importante seja este. Não se trata de querer mais, nem de pensar positivo, nem de esperar o momento perfeito. Trata-se de sustentar a própria experiência com mais honestidade. Quando você reconhece seus medos sem se identificar totalmente com eles, observa suas dúvidas sem obedecê-las, solta o controle excessivo e permanece presente mesmo diante do desconforto, algo se reorganiza. Nesse momento, o desejo deixa de ser uma ideia distante e passa a ser uma direção viva. Ele não precisa mais lutar contra você. Ele caminha junto. E quando isso acontece, a vida começa a responder de forma natural, sem esforço forçado, sem ansiedade constante. Talvez aquilo que você deseja não esteja atrasado. Talvez esteja apenas esperando que você pare de lutar contra si mesmo. Porque quando o conflito interno se dissolve, a vida não precisa ser convencida. Ela responde.